Bom dia a todos, eu sou Sidney de Física, falando aqui mais uma vez. Hoje nós estamos falando na aula presencial no CEP 130 para as turmas de terceiro ano. Deixa eu ver se eu virei para você pegar um pouquinho, tá? Tá ali, ó. Bom, então nós estamos aqui no CEP 130, diretamente da Boraí, falando nesse momento da parte presencial da aula híbrida, tá? Temos hoje alguns alunos aqui conosco, tá? Não vou estar mostrando eles, mas eles estão aqui em sala de aula, tá certo? E hoje vai ser a aula que a gente vai aproveitar o tempo para explicar o material, uma introdução que o material coloca sobre a matéria que você viu propriamente dito no terceiro ano, relativo ao segundo bimestre, que está no Aplique-se, tá? Então, veja que o material, ele muitas vezes precisa de uma complementação, então por isso hoje nós trouxemos uma complementação de algumas partes, para que ele possa vir de encontro às carências que esse material apresenta, tá? Então, sem muita demora, vamos colocar aqui no quadro, tá? Esse é o material basicamente que nós temos ali. Então aplique-se isso. Então a apostila de física tem essa característica aqui, tá, pessoal? Apostila volume 1, tá? E nós estamos fazendo o quê? Explicando o material que está aí. No material você tem a aula de hoje relacionada com, de acordo com o índice aqui, ó, tá? Essa parte da corrente elétrica e da introdução. Na parte da introdução, o seu material fala a respeito da importância da energia elétrica. A importância da energia elétrica você percebe principalmente quando você fica sem luz em casa, né? E aí você fica sem... Mas estou falando sem luz a que nível? Sem luz a nível de você não ter energia nem para a torre de celular. Então você fica sem Wi-Fi, sem 4G, você fica sem a luz da lâmpada, você fica sem poder fazer um monte de coisa, tá? Então aí você percebe como é importante a energia elétrica. E hoje nós também temos não só uma dependência de energia elétrica, como uma necessidade de produzir cada vez mais energia elétrica. Por quê? Porque tem cada vez mais pessoas, cada vez mais aparelhos, cada vez mais dispositivos. Então a energia elétrica torna-se uma coisa cada vez mais necessária, cada vez mais consumida. Então o grande desafio é você consumir e ao mesmo tempo produzir uma quantidade de energia suficiente para todo esse consumo. Tá? Consumir de forma racional e produzir uma quantidade cada vez maior. Tá bom? E aí, para você produzir energia, tem que lembrar que você precisa ter outras formas de energia disponíveis. Energia mecânica, energia eólica, energia solar, que você pode aproveitar para produzir energia elétrica. Tá bom? E lembrar que, de alguma maneira, essa energia elétrica produzida em uma região tem que seguir para outras regiões onde estão as pessoas consumidoras dessa energia. A matéria que nós vamos introduzir hoje, ela vai de encontro a essa segunda parte. Entender essa questão da produção em um ponto, consumo em outro e da viagem da energia até os seus consumidores finais, que somos nós. Ok? Então, essa parte da matéria é introduzida pela apostila já na aula 1. Está aqui. Corrente elétrica. Bom? Então, como sua apostila fala, o que é a corrente elétrica? Está aqui o conceito, né? É um movimento ordenado de portadores de carga elétrica que podem levar a energia elétrica de um ponto a outro, tá? Aí, o seu autor da apostila, ou o autor da sua apostila, como você queira, já começa jogando ideias que nem sempre ele explica. Por exemplo, portadores de carga elétrica. Os portadores e a carga elétrica. Muitas vezes nós esquecemos o que são essas coisas, tá? E às vezes a gente nem falou sobre isso. Bom, então por isso o autor da apostila já começa falando desse assunto sem explicar a introdução anterior, que nós vamos explicar a partir desse momento. O que são essas coisas? Qual é a origem da eletricidade? Então rapidinho vamos mudar a tela aqui para explicar essas coisas. Tudo começa quando a gente estuda a parte da matéria que é chamada eletrostática, que representa o seguinte: o estudo das cargas elétricas paradas, tá? A carga elétrica é o que nós entendemos que seja a origem dos fenômenos elétricos. Então, o que chamamos de carga elétrica é uma propriedade da matéria que se encontra onde? Nos átomos, tá? Propriedade significa uma coisa característica, tá? O átomo, como você já deve lembrar, é formado por partículas que são nêutrons, prótons e elétrons.
Os nêutrons e os prótons estão aglomerados no núcleo, enquanto os elétrons circulam ao redor desse núcleo, né, nas eletrosferas. Bom, o que acontece? Com o passar do tempo, os cientistas foram descobrindo fatos mais relevantes e tentando construir a ideia do átomo. Essa aqui já é uma ideia muito mais moderna do que as primeiras que apareceram. Tá? E nessa ideia do átomo estão essas três partículas e a identificação de sua estrutura. Mas a questão que nós queremos é a questão envolvendo a carga elétrica. A carga elétrica é o fenômeno por trás de todas as ocorrências de eletricidade. Ou seja, a eletricidade existe porque existe carga elétrica. Tá? E essa carga elétrica, com o tempo, os cientistas descobriram que produzia alguns efeitos a nível atômico, como, por exemplo, atração e repulsão. Tentativa de junção e tentativa de separação. Tá? E aí, com esse tempo, o estudo levou a algumas conclusões. Primeiramente, tinha três partículas, prótons, elétrons e nêutrons. Mas a carga elétrica não está presente nas três. Está presente apenas em duas, que são o elétron e o próton. Tá? Como existe, às vezes, atração e repulsão, decidiu-se que havia dois tipos de carga elétrica, um em cada partícula. Então, a partícula chamada elétron recebeu o sinal de menos para dizer que a carga elétrica que ela tinha é do tipo negativo. E o próton recebeu o sinal de mais para dizer, discriminar que a carga elétrica que ele tem é do tipo positivo. Tá? Então, em primeiro lugar, existem dois tipos de carga elétrica, positivo e negativo. E, em segundo lugar, essas cargas elétricas, cada uma delas está em uma partícula diferente. Carga negativa nos elétrons, carga positiva nos prótons. Tá? Ou seja, os nêutrons ficaram de fora disso. Então, os nêutrons não têm carga elétrica. Esse fenômeno, como eu falei, da carga elétrica, é o responsável por todos os fenômenos elétricos. Desde os menores, como, por exemplo, você passar a mão na frente da televisão quando desliga os cabelos arrepiados, até os maiores, como por exemplo a queda de um raio, que fulmina tudo onde ele cai. Tá certo? Muito bem. Normalmente, nós vamos colocar aqui a estrutura anterior, normalmente um átomo tem valores iguais, números iguais de elétrons e de prótons. Aqui no desenho, os prótons são as bolinhas vermelhas. Repara que eu tenho três bolinhas vermelhas e os elétrons, que são bolinhas cinza, também são três. Então, normalmente um átomo tem três cinzas e três vermelhos, ou seja, três prótons, três elétrons, três positivos, que são os vermelhos, três negativos, que são os prótons, menos, mais e mais, total disso, zero. Isso quer dizer que, no total, o átomo tem carga elétrica neutra, porque os prótons e os elétrons se anulam, se cancelam, tá certo? E aí então, isso explica por que a gente, apesar de ter o átomo que forma todas as coisas, e dentro dele ter eletricidade, tudo que existe tem eletricidade dentro de si, mas a gente não sai tomando choque nas coisas. Eu toco aqui no quadro, eu toco aqui na mesa que está aqui na minha frente, toco na minha tela, não dá choque. Porque essas coisas todas são formadas por átomos que, apesar de ter eletricidade, como tem quantidades iguais, zero, cancela, ele está em equilíbrio e a eletricidade não aparece. A eletricidade só aparece quando aparece um desequilíbrio nisso aqui. Tá? Esse desequilíbrio pode ser representado por uma perda ou por um ganho de elétrons. Tá? Aí a gente forma o que a gente chama de íon. Okay? O íon, no caso, é um átomo desequilibrado, quando ele ganha ou perde elétrons. Podendo ser um cátion, quando tem perda de elétrons, fica com carga positiva, ou um ânion, quando tem ganho de elétrons, ficando com carga negativa. Ok? Muito bem. Seguindo adiante, é claro que em física você não tem só papo, texto, teoria, você também tem número. Então os cientistas começaram a caçar os valores. Que valores? Valores para a carga elétrica.
E a primeira missão era o valor da carga elétrica de um único elétron ou de um único próton. E se descobriu o valor 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 como sendo a carga elétrica de um único elétron ou de um único próton. É a mesma carga elétrica. A diferença é o sinal, tá? O elétron tem sinal negativo, o próton tem sinal positivo, mas é o mesmo valor de carga elétrica. Para você ter uma comparação de como isso é esquisito, aqui no quadro lá tem o valor da massa desses caras. Repara que o próton é muito mais pesado que o elétron. Mesmo sendo muito mais pesado e mesmo sendo muito maior, prótons e elétrons têm a mesma carga elétrica. Por quê? Fenômenos de natureza que a física ainda procura explicações convincentes e simples. Tá? Esse valor aqui da carga elétrica precisa de uma unidade medida. A unidade medida escolhida foi o Coulomb, tá? C. Então, um elétron tem esse valor, um próton tem esse valor. Esse valor representa o quê? Esse valor representa a carga elétrica de uma única partícula. Só que muitas vezes, como está em notação científica, a pessoa não consegue entender muito bem, tem algumas dúvidas, e por isso nós acabamos representando o número. O que quer dizer então, nessa parte do quadro aqui agora, deixa eu colocar para cá mais, isso. O que quer dizer então isso? Deixa eu botar aqui a nossa tela em pausa para eu escrever aqui. Ok. O que quer dizer então que a carga elétrica, isso tem esse valor 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Significa que esse cara tem o algarismo 1 e o algarismo 6 acompanhado de 19 zeros. Então, se eu fosse escrever isso em linguagem decimal, eu tenho que desenhar 19 zeros aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, o 1, o 6 e a vírgula lá no primeiro zero. Vendo? Ó, Coulomb. Tá? Esse valor, 19 zeros. Tá? Isso é a carga elétrica que foi chamada de elementar. Tá? É representada, deixa eu colocar aqui a letrinha, pela letra E de máquina, aqui, ó, tá vendo? Isso. Essa letrinha E aqui é esquisita, e ela tem o valor 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Ok? Muito bem. Essa carga elétrica elementar é a carga elétrica de um próton e de um elétron. Vou botar aqui também, tá? Abreviado. Também de um elétron. Tá? Mesmo tendo outras características diferentes, o elétron e o próton têm a mesma carga elétrica. Isso significa que é um mistério da natureza esse negócio, né? Deixa eu me ajeitar um pouquinho a tela aqui, está aparecendo um pouquinho torto a esse respeito. Tá? Então, muitas vezes, as coisas têm explicações que nem sempre a gente consegue entender. Tá bom? Agora, como que chegou nessa conclusão? Através de muito trabalho, através de muita pesquisa. Houve pessoas que antes dessa parte da matéria desenvolveram outras partes, e aí pôde-se, através de cálculo, desenvolver esse valor, tá? Descobrir. Agora, vamos aqui continuar na nossa apostila aqui, tá bom? Então, vamos ao nosso material ali. O que acontece então? Acontece que nesse caso, deixa eu colocar um pouco mais para cá, para você ver melhor a tela. Isso, tá? Você tem ali os valores, que são basicamente aquele valor UE que eu escrevi aqui, beleza? Então, e a partir disso você tem o desenvolvimento que vai permitir o conhecimento de outras características da carga elétrica.
Uma característica bem legal, deixa eu dar uma adiantagem aqui, é a relação que existe entre a força que um exerce sobre o outro. Tá? Que força é essa? Muito bom. Uma característica básica das cargas elétricas: atração e repulsão. Se você tem cargas elétricas que têm sinais iguais, há uma tendência de que uma se afaste da outra, porque elas têm o mesmo sinal. Tá? E aí aparece então, pela segunda lei de Newton, uma força de afastamento entre elas. Da mesma maneira, se você tem uma carga elétrica negativa e uma outra carga elétrica negativa aqui, há um afastamento do mesmo modo, tá? Aparece exatamente uma força elétrica. Então, cargas iguais tentam se afastar. Por outro lado, se você tiver uma carga elétrica positiva, ok? Com uma carga elétrica negativa aqui, olha o que acontece. Uma tendência à aproximação, tá? E aí você tem uma força tentando dirigir uma para a outra, tá bom? Ou seja, neste princípio, deixe-me adiantar aqui um pouquinho para eu falar sobre ele com mais clareza, tá? Nesse princípio você tem uma interação aonde cargas elétricas de sinais diferentes rola uma atração, tá? Mas aonde cargas elétricas de sinais iguais, o que acontece? Rola uma repulsão, ok? Uma repulsão ali, ok? Cargas iguais, aproximação. Cargas diferentes, aproximação. Cargas iguais, repulsão. Os opostos se atraem e os iguais se repelem. Tá? Essa é uma regra natural que serve inclusive para os fenômenos do magnetismo. Quando você pega um ímã, dois ímãs agarrados, vira um deles, eles tentam se afastar da mesma maneira. Tá? Então é um fenômeno elétrico e também magnético, tá? Que tem a ver com essa questão aqui que nós estamos falando dos tipos de carga elétrica. Tá? Voltando então à nossa apostila aqui, na nossa apostila aqui nós vemos então a questão da corrente elétrica como sendo uma passagem de portadores de carga. Agora nós podemos falar o que é. O portador de carga são os elétrons normalmente, os prótons muito raramente, tá? E carga elétrica é um fenômeno que tem a ver com a energia elétrica. Então todos os fenômenos elétricos acontecem com cada carga elétrica, tá? E aí você pode gerar uma carga elétrica no condutor, caso você não saiba que é um material condutor, é um material que permite passagem de corrente elétrica. Nem todos os materiais permitem, tá bom? Os metais são os melhores condutores. E aí, nesse caso aqui, você vai ter uma corrente elétrica quando ligar os terminais da pilha por um fio metálico, de alumínio, de cobre, enfim, metálico, tá? Aí você vai ter os elétrons passando de um ponto para o outro, tá? Se eles estão passando, formou um fluxo, tá? Esse fluxo é o que nós chamamos de corrente elétrica. Aí, mais uma vez, física não é só papo, física não é só texto, é número. Então, nesse caso, nós vamos ter um número aonde? Quando a gente tentar calcular um número para essa corrente elétrica. Esse número é chamado intensidade de corrente elétrica. A intensidade mede a força da corrente elétrica. Tá? Literalmente sua intensidade mesmo. E ela é definida como? É definida como sendo uma quantidade de carga elétrica dividido pelo tempo. Repara no que o cara fala mais uma vez. Tá? Ele fala uma coisa que ele sai atropelando. O que é quantidade de carga? Tempo, beleza. Você olha do relógio, você olha do cronômetro, beleza, é o tempo. Mas e quantidade de carga? Que porcaria é essa? Tá? Muito bem. Voltando aqui mais uma vez para a pausa, deixa eu explicar usando aquele mesmo início de matéria que eu coloquei aqui no outro quadro, ok? Que é o seguinte: quando você tem um elétron, deixa eu virar um pouquinho aqui, isso. Quando você tem um elétron ou um próton, você tem essa quantidade de carga. Mas suponha que nós tenhamos um problema no qual os objetos envolvidos percam uma quantidade de elétrons ou ganhem uma quantidade de elétrons. Isso quer dizer que eles vão estar perdendo ou ganhando um número de elétrons que nós vamos representar pela letra N.
tá? Se ele perdeu ou ganhou uma quantidade de elétrons, e cada elétron desse tem esse valor de carga elétrica, então no total o cara vai ter ganho ou perdendo elétrons acumulado uma quantidade de carga. E é aí que entra aqui essa questão. Quantidade de carga, representada pela letra Q. Tá? Essa quantidade de carga significa o que exatamente? Essa quantidade de carga significa o quanto que ele acumula por ter perdido um número N de elétrons. Tá? Então, ao perder ou ganhar um número N de elétrons, o corpo, seja lá qual ele for, ele passa a acumular quantidade de carga que vai ser Q é igual ao número multiplicado pelo valor de cada um dos elétrons. Tá bom? Tá? Então, na verdade, o que o cara faz é que na perda ou no ganho, um elétron tem esse valor. O número N de elétrons vai dar um valor total que é dado por essa quantidade. Tá? Então, na verdade, o cara acumulou essa quantidade de elétrons ao perder ou ganhar esse número de elétrons dado por um valor de N. Tá? É essa quantidade de elétrons que está aqui, quantidade de carga, que o cara está falando quando faz o cálculo da intensidade da corrente elétrica. Por falar nesse cálculo, vamos voltar a ela aqui, tá? Ó, então pegando aqui, ó, ok? Nesse caso, você vai ter, agora vamos virar para cá um pouquinho mais, isso, ok? Então nesse caso, você vai ter aqui um valor I, que é na verdade, o valor da intensidade, que é a quantidade que nós acabamos de escrever aqui, dividido pelo tempo. Só que isso não é a quantidade que fica, é a quantidade que passa. Tá? E aí um pouquinho mais abaixo, se você descer na apostila, ele dá a mesma fórmula que nós demos ali. Ok? É essa fórmula aqui. Tá bom? Então ele não explica de onde vem essa quantidade. A explicação de onde ou o que significa essa quantidade é dada ali. Ok? Muito bem. Aí então, o sujeito termina a sua parte da matéria dando esse valor. Tá? Tem uma coisa que a gente precisa falar, tá? Que é a questão da unidade de medida. Repara que aqui ele fala da intensidade, mas não fala da unidade de medida. Tá bom? Ele vai falar da unidade de medida em outro momento, lá na frente. Mas teria que ter falado agora. Então, antes da gente começar aqui a discorrer a respeito de como é que eu faço o cálculo, deixa eu falar então das unidades de medida, para a gente poder ficar ciente disso. Então, uma coisa que a apostila não fala, e que é muito importante, são a questão das unidades de medida. Tá? Unidades de medida. Caso você não esteja muito por dentro do assunto, as unidades de medida são aquelas letrinhas do final do número. Por exemplo, a distância. Distância. Eu posso medir metro, quilômetro,
são as unidades medidas para a distância. Se eu tiver um tempo, eu posso medir em segundos, minutos, horas, são as unidades medidas para tempo. Agora, aqui nessa parte da matéria, eu tenho outras grandezas físicas, como por exemplo, corrente elétrica. E é medida em quê? Ele não fala na apostila. Para ele não falar, eu vou ter que corrigir isso. Então já vou logo dizendo, tá? A corrente elétrica é medida em amperes. Ou seja, essa é a unidade de medida oficial, ou seja, aquela que a gente usa no sistema internacional. Tá? Então essa é a unidade de medida padrão. Tanto é assim que muitas vezes, por alguns técnicos de eletricidade, a corrente elétrica é chamada de amperagem, justamente porque é medida em amperes. Amperes, amperagem, entendeu? Então muitas vezes quando o cara fala amperagem, está falando da corrente elétrica. Tá? Agora, não é a única coisa que tem aqui nessa parte da matéria. Como nós vimos aqui, ó, o tempo pode ser medido em segundos, minutos e horas. Estava lá naquela a formulazinha do I. Beleza. Mas e a carga elétrica? Tá? Ó, tem um espaço aqui, é de propósito. Vai entrar alguma coisa aqui. Tem um espaço aqui. Tá bom? Tem um espaço aqui. Ó, corrente. Né? E agora tem carga elétrica. A carga elétrica, que é representada pela letra Q, é medida em que unidade de medida? A unidade de medida que é a padrão é o Coulomb, que é representado pela letra C, tá? Essa aqui é a oficial, Sistema Internacional. Agora, tanto o ampere quanto o Coulomb são unidades de medida grandes. O que quer dizer isso? A carga elétrica de 1 Coulomb é uma carga elétrica muito grande. Você não acumula isso em qualquer lugar. A corrente elétrica de 1 ampere também é uma corrente elétrica grande. É claro que em vários sistemas que nós temos na nossa própria casa, você tem correntes elétricas até maiores que 1 ampere. Muito maiores, inclusive. Só que, para você ter uma ideia de como é grande, 1 ampere pode de sobra matar uma pessoa, dependendo de por onde a corrente elétrica passa. Tá? Então uma corrente elétrica grande, são valores grandes. Por isso muitas vezes nós trabalhamos com unidades de medidas alternativas. Na maioria das vezes a unidade de medida alternativa representa quantidades menores. Por exemplo, ao invés de trabalhar com amperes, você pode trabalhar com miliamperes. MA. Tá? O que é o miliampere? É o milésimo de ampere, 0,001 ampere. Tá? É uma forma de a gente representar uma quantidade menor, usando uma unidade de medida menor. E muitas vezes a gente nem fala da unidade de medida, que parece que ela não existe em lugar nenhum, a não ser nas aulas de física. Por exemplo, quantos de vocês já ouviram falar em Coulomb antes de hoje? Normalmente nós não ouvimos. Agora, quando você vai comprar dispositivos móveis, celulares, smartphones, iPhones, né, tablets, uma coisa que você deve verificar quando você vai comprar esses caras é a capacidade de carga da bateria. Porque dependendo da capacidade de carga, você vai poder ficar mais tempo ou menos tempo usando o celular sem carregar. Então esse é um valor importante. Ok? Nesse caso, você precisa dar uma olhadinha na quantidade de carga dele. Quando você vai dar uma olhadinha, não tem lá nada em coulombs. Você não vai achar. Você vai achar uma outra unidade de medida chamada miliampere hora, reconhecido como mAh. Tá?
O miliampere-hora é uma unidade de medida de carga elétrica muito conhecida porque é usado direto para identificar valores de carga elétrica acumulados por telefones celulares. Ela não é muito diferente, numericamente falando, do Coulomb não, tá? Basicamente, 1 miliampere-hora é igual a 3,6 Coulomb, tá? Miliampere significa milésimo de ampere, você divide por 1000, e uma hora tem 3.600 segundos. Por isso é que vai dar 3,6, porque é 3.600 dividido por 1000. 3.600 dividido por 1000 dá exatamente 3,6 da relação matemática. Tá? Então, na verdade, é isso que é diferente entre as unidades de medida que nós achamos ali. E quando você calcula o valor da corrente elétrica, você precisa achar o tempo medido em segundos. Tá? Se você tiver lá o tempo medido em horas ou minutos, vou ter que fazer a passagem para segundos anteriormente. Tá? Muito bem. Para a gente poder encerrar esse assunto, saindo um pouco dos valores numéricos, vamos falar um pouco da questão do risco de mexer com o seu a corrente elétrica sem propriamente estar protegido para isso. Bom, então voltando aqui, vamos posicionar um pouquinho aqui para voltar na tela o nosso material que é a apostila, tá? Aqui na página 6 ele fala dos efeitos da corrente elétrica. Quando a corrente elétrica passa pelo material, ela produz alguns efeitos. Que efeitos são esses? Muito bem, aqui estão listados alguns deles, não são todos, mas são sem dúvida os principais, tá? Então tem aqui, por exemplo, o efeito magnético. Quando a corrente elétrica passa por um fio, aquele fio momentaneamente vira um ímã. Se a corrente elétrica parar de passar, o ímã desaparece. Bom, então é só durante as passagens da corrente elétrica. Outros fenômenos. Quando um raio passa no céu, ele produz um efeito luminoso, que é o mesmo efeito que produz nas lâmpadas que tem aqui na sala, as lâmpadas eletrônicas, tá? Quando a corrente elétrica passa no meio de um gás sob baixa pressão e muito aquecido, ele transmite energia para os elétrons. Esses elétrons vêm com essa energia, mas não conseguem aguentar, então libera energia em forma de luz. Por isso que o raio ilumina o ar por onde ele passa, momentaneamente pelo menos. Tá? Efeito térmico. Quando a corrente elétrica passa por um material, esse material se aquece. Tá? E isso é bom para a gente produzir dispositivos como, por exemplo, ferro de passar roupa, secador de cabelo, chuveiro elétrico, todos se baseiam nesse efeito aqui. Tá? O efeito químico, as reações químicas podem fazer a decomposição do material e também pode fazer com que nós tenhamos, por exemplo, o material sendo liberando energia, ou perdendo energia, liberando ou ganhando também massa. Tá? Isso acontece nas baterias de celular, nas baterias de automóvel, nas pilhas, por exemplo, por isso que se descarrega. Tá? E efeito fisiológico, quando a corrente elétrica passa no corpo humano. Aí vale a pena eu ilustrar uma situação que eu vou fazer a mudança aqui da tela. Então aqui na tela está os danos provocados ao corpo humano quando a corrente elétrica passa no corpo. Quando passa? Depende. Se você colocar a mão em dois fios que estão passando corrente elétrica, a mão vai levar um choque ali. Mas se você colocar a mão em um fio e a outra mão no outro fio, essa corrente elétrica vai passar pelo meio do seu coração. Se você de repente bota a cabeça, bate a cabeça no fio e o seu pé está na terra, descalço, a corrente elétrica passa pelo seu crânio, pelo seu tórax, pelos seus membros inferiores e vai embora. Então, dependendo do valor da corrente elétrica e de por onde essa corrente elétrica passa, os danos ao corpo humano podem ser leves ou profundos e podem ser até irreversíveis. Tá? Por exemplo, aqui. Veja que eu estou falando de corrente elétrica, que é medido em amperes. Mas veja os valores para você ficar assustado. De 1 a 10 miliamperes, ou seja, 1 milésimo ou 10 milésimos. 0,001 até 0,01 amperes. Você já tem um efeito que é provocar um formigamento. Tá? Se a corrente elétrica ficar entre 0,01 e 0,02, que são 10 milésimos ou 20 milésimos, você já vai ter do formigamento a uma dor que já é perceptível.
tá? Essa dor geralmente é elétrica, tá bom? Se você tiver uma corrente elétrica que seja um pouquinho maior que isso, até 0,1 amperes, ou seja, menos que 1 ampere, 0,1 ampere, dependendo de por onde passa no corpo humano. Aqui é 3001. Não, vai entrar agora, 3001. Sim, já terminou, né, no caso. Aí tem o aluno 3001 para você. Que é de 11h30 a... Vem cá. Aí, tá bom? Então, se você tiver uma corrente elétrica de 0,1 amperes, por exemplo, você já vai ter uma convulsão ou já vai ter até uma parada cardiorrespiratória, e isso aí realmente já pode levar à morte a pessoa. Uma corrente elétrica pequena, não é nem de 1 ampere, é de 0,1 ampere. Ou seja, uma corrente elétrica que você consegue com uma bateria de automóvel, por exemplo. Tá? Uma corrente elétrica maior que essa é a corrente elétrica que o pessoal usa para poder ressuscitar pessoas que tiveram paradas cardíacas, ou seja, desfibrilação. Tá vendo? E aí o pior efeito, acima de 0,2 amperes, a corrente elétrica já passa no corpo humano, provocando graves danos aos tecidos, e isso requer também, estou dizendo que também pode ser queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau, tá certo? Ou mesmo atear fogo ao corpo humano. Por quê? Porque essa corrente elétrica pode aquecer tanto o corpo que a gordura do corpo humano pode se tornar derretida e combustível, passa a pegar fogo. Tá? É um efeito terrível, tá? Que já vitimou pessoas no YouTube mesmo. Você vê, se você for maior de 18 anos, vídeos onde acontecem choques e pancadas elétricas, nos quais os caras sofrem queimaduras horrorosas, até pegam fogo e morrem, tá certo? Com valores que são relativamente pequenos em relação à quantidade de ampere. Bom, então na hora de você mexer com eletricidade, proteja-se, tá? Não faça isso com o corpo molhado, use luvas, use calçados de solado grosso, tá? Caso esteja vendo uma pessoa que esteja morrendo eletrocutada, não tente resgatar aquela pessoa, tá? Você pode ficar, como já aconteceu várias vezes, ali naquele lugar e morrer juntamente com a pessoa. E principalmente quando você vir fios ou cabos soltos na rua, evite passar por cima deles ou de mexer neles, tá? Ligue para a empresa ou chame a atenção de alguém que possa fazer isso, para que aquilo ali não seja objeto de risco para você e para outras pessoas também. Ok? Então, na aula de hoje, foi essa parte da matéria. Nós vamos encerrar por aqui nesse momento.